Nós temos aí as principais propriedades de um mineral, que são as propriedades físicas, as propriedades ópticas, as propriedades morfológicas e as propriedades químicas. Nós vamos ver aqui agora esses itens que estão em verde aí no slide, que são as propriedades físicas: dureza, traço, clivagem, fratura, tenacidade, flexibilidade e densidade. As propriedades ópticas, brilho e cor. Não vamos ver a parte da microscopia, que é a forma com que você vê o mineral pelo microscópio. As propriedades morfológicas, vamos falar aí a forma, que chamamos de hábito. E as propriedades químicas nós também não vamos ver. Então, a dureza representa a resistência que o mineral tem ao risco ou à abrasão. Ela é uma medida que a gente faz comparando aí com a forma com que esse mineral é riscado, ou a capacidade que ele tem de riscar, por exemplo, aí o vidro. Então, por exemplo, na escala que a gente utiliza, que é chamada de escala de Mohs, quando a gente tem o valor aí de 1 e 2, quer dizer que o mineral ele é um mineral pouco duro, então ele é riscado aí por uma unha. Até 5, esse mineral ele pode ser riscado aí por um aço comum ou vidro. De 6 a 7, o mineral que risca o vidro, e de 8 a 10, o mineral corta o vidro. Aí a gente está vendo aí agora alguns minerais colocados aí dentro dessa classificação. Então o talco é o mineral mais mole, Depois vem a gibsita com a dureza 2, depois calcita, fluorita, apatita, o ortoelásio, o quartzo com a dureza 7, o topázio, o coríndon e o diamante com a dureza 10, é o mineral mais duro que a gente tem. O traço vai ser a cor que a gente vai observar quando a gente risca uma superfície áspera de porcelana branca e dura com esse mineral. A clivagem é a superfície de fratura, que vai ficar plana, então a superfície tem que ser plana, e paralela a uma face real ou possível do cristal. Alguns minerais possuem somente uma direção de clivagem, outros possuem 2 direções de clivagem, e outros minerais não possuem direção de clivagem. Quer dizer que quando ele é fraturado, ele não forma aí uma superfície plana e paralela a uma face real e possível. A fratura é a superfície de quebra do mineral, que é diferente do plano de clivagem, porque forma uma superfície mais irregular. Aí a gente tem o tipo conchoidal, que é com a formação de concavidades mais ou menos profundas na superfície de fratura. No caso aí a gente tem o exemplo do quartzo, que quando tem a fratura ele vai ficar a superfície vai ficar dessa maneira. A fratura chamada aí de igual ou plana, que aí a gente tem uma superfície que se aproxima de um plano, e a desigual ou irregular, com superfícies completamente irregulares. A tenacidade é a resistência que o mineral tem ao choque de um martelo ou ao corte de uma lâmina de aço. Então, a gente tem um mineral que a gente diz que é quebradiço ou fiáveis aí no plural, que se reduz ao pó quando pressionado. Exemplo é a calcita. Os sécteis são cortados por lâminas. Exemplo da gibsita. E os maleáveis, que se reduz a lâminas quando a gente faz um choque com um martelo. No exemplo aí é o ouro, que não é um mineral muito forte aí quando a gente dá uma pancada com o martelo. A flexibilidade, a gente tem o mineral que é mais elástico e mais plástico. Então, o mineral elástico é aquele que, quando você cessa o esforço que é aplicado no mineral, as deformações vão desaparecer e ele volta ao seu estado inicial. O exemplo desse mineral é a mica. E o plástico é quando isso não acontece. A gente cessa o esforço, ele é retirado, mas a deformação permanece. Por exemplo, aí o talco. A densidade é uma propriedade do mineral muito importante. A gente vai ouvir falar aí como massa específica, peso específico ou a própria valor de densidade.
A diferença entre esses três termos é que a massa específica é a massa dividido por um volume, o peso específico é o peso dividido por um volume. A diferença entre os dois seria que um você multiplica pela aceleração da gravidade para obter o outro, né? Já a densidade é o valor ou da massa ou do peso específico dividido por esse mesmo valor, que representa o valor da água destilada a 4 graus Celsius. Então, a gente vai obter aí um valor adimensional. Aí, como exemplo, a maioria dos minerais não metálicos, a densidade varia entre 2,65 e 2,75. Que quer dizer o quê? 2,65 de densidade quer dizer que o peso desse mineral é 2 vezes 65 2,65 vezes o mesmo peso da água para esse mesmo volume. Então, quanto que esse material é mais pesado aí do que a água destilada a 4 graus Celsius. Para a maioria dos minerais de ferro, que são, no caso dos minerais de ferro, a gente tem aí uma densidade maior, porque é um elemento químico mais pesado, e um exemplo aí, a magnetita, que o seu valor aí é de 5,2, sendo bem maior aí do que os minerais não metálicos. O brilho é um aspecto que é apresentado pela superfície de fratura, que acontece na hora que o mineral acaba de ser fraturado, e a gente vê aí como que ele reflete aí a luz, né, que incide sobre essa superfície de fratura. Ele pode ser metálico, vítreo, resinoso, sedoso, perláceo, adamantino, fosco, dentre outras definições aí. A cor está relacionada aí com os defeitos estruturais que a gente tem, a composição química que é formado o mineral e as impurezas que tem dentro da formação desse mineral, algum tipo de elemento químico que está participando aí dessa composição, que vai definir aí a cor que esse mineral tem. Por último, nós temos aí a forma ou hábito, né, que é a definição do formato do mineral, né? Como é que esse mineral se forma quando ele tem a cristalização, né? Então, no caso do mineral, quando ele fica, por exemplo, dentro da rocha, geralmente ele não mostra aí muito bem a sua forma, porque ele está confinado. Na hora que ele apresenta-se aí fraturado, ele acaba demonstrando aí a sua forma.